Olá, bom dia a todos que estão participando de mais um webinar aqui do Semesp. Agradecer a participação de todos e nunca foi tão colocada uma frase correta que agora, de Pilatos, vamos lavar as mãos, né? No Brasil, já é dito que até um passado é incerto. E estamos vivendo agora uma situação em que, sem dúvida alguma, as atualizações serão constantes. A cada dia vai ter uma mudança, cada dia vai ter uma portaria. Nós não conseguimos vislumbrar tudo que pode acontecer. Mas, para cada dia basta seu fardo e assim vamos tratando de forma cirúrgica tudo que vai acontecendo, né? Hoje mesmo já foi publicada uma outra portaria que nem está atualizada no comunicado que nós vamos fazer, mas vai ser incluída e passado a todos na parte da tarde. A gente vai tentar dividir aqui os temas, considerando o regulatório, trabalhista, consumidor, questão de financiamento e sustentabilidade. E o primeiro ponto que nós vamos tratar é a questão regulatória. Com toda a questão do coronavírus, depois a epidemia, depois pandemia, depois o contágio comunitário, a evolução disso tudo foi fazendo com que a legislação educacional foi se alterando, né? E a primeira alteração que foi feita foi a possibilidade de se utilizar o ensino à distância, inicialmente, disciplinas de ensino à distância no curso presencial. Com a alteração da portaria 45, isso se tornou mais amplo, mais flexível, mais ágil, no sentido das instituições poderem utilizar atividade remota de ensino nos cursos presenciais. Nós estamos vivendo num regime de excepcionalidade. A própria medida provisória publicada, a 927, ela estabelece que nós estamos no regime da força maior, ou seja, a supremacia do poder público é maior do que se pode fazer em relação à iniciativa privada. E por que razão? Por causa da excepcionalidade. E, em função disso, o Ministério da Educação acabou publicando uma portaria mais flexível, no sentido de que todas as instituições pudessem utilizar esse prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado, possivelmente assim ocorrerá, podendo ser prorrogado e utilizando não simplesmente o tradicional daquilo que estava previsto na portaria 2117, ou seja, as atividades remotas poderão e deverão ser utilizados nesse primeiro momento. Para isso, a opção tem que ser feita por intermédio de ofício, e a instituição terá 15 dias para fazer. Importante, inclusive, que a instituição que tem adotado férias coletivas ou recesso ou outra coisa, ela vai terminar e ela vai ter que, de alguma forma, se adaptar ao regramento do ensino online, o ensino remoto. Então, estabeleça essa comunicação com o Ministério da Educação e possivelmente não vai ter plataforma, não vai ter EMEC, não vai ter nada disso. Se tiver, é ótimo, mas se não tiver, o meio protocolar é que vai garantir esse direito em função do direito de pedir que está na própria Constituição Federal. Então, esse é o primeiro ponto de mudança que é importante. Tem outro aspecto também que a gente recomenda, a título de dar a roupagem jurídica necessária para um ato que tem natureza acadêmica. A instituição aprovar isso no seu colegiado maior, no núcleo docente estruturante, dizendo que, diante dessa excepcionalidade, o curso presencial, de acordo com a portaria 343, 344, depois a 355, de poder, 356, desculpa, de poder utilizar a modalidade online remota,
Isso é importante para caracterizar de que a instituição está diante de um cumprimento de uma legislação. Ela não está simplesmente fazendo a seu bel prazer, de forma sem fundamento. Isso é bastante importante, até para a finalidade de comunicar ao seu aluno os procedimentos que adotou em relação à portaria, né? Existe uma opção, e algumas instituições já utilizaram, e aí nós estamos falando do Brasil como um todo, tem estado e município que simplesmente proibiu, né, qualquer atividade, fechamento, etc., da instituição. E no caso do ensino à distância, ou no caso das disciplinas online, a instituição ela tem que dispor de um suporte interno para que isso funcione, né? Eu até defendo, inclusive, que a instituição ela não pode fechar por completo, porque pode ter documentos que os alunos precisem, a professor que os alunos precisam, de repente o aluno está arrumando um emprego, mas precisa de um certificado de conclusão, etc. Tem que ter uma estrutura básica de funcionamento. E nesses casos, como é básica, e aí é possível, obviamente, criar turnos, contraturnos, evitar que o empregado venha em transporte público, utilizando aí aplicativos para que ele possa chegar na localidade. Entretanto, alguns governadores aí fizeram ao arrepio, assim como decidiram pelo transporte uma série de decisões equivocadas, em que o caminhão que leva alimentação, que leva medicamento, etc., não podiam transitar. E nós vivemos ainda um pouco nesse sentido. Ontem mesmo tive uma notícia que, no caso da educação básica, a Secretaria de Educação Básica do MEC está entendendo que é possível o ensino à distância na educação básica, mas tem que ter reposição posterior a isso. Não faz nenhum sentido. A verdade é que os 200 dias letivos, nós vamos tratar mais adiante, tem amparo em relação à oferta online, remota, ao ensino à distância. Ela compõe, ela faz parte do currículo, né? Ela faz parte do período letivo, sem dúvida alguma, né? E se acontecer de utilizar o parecer 9, de 2008, do Conselho Nacional de Educação, que, ao meu ver, embora o Conselho Nacional tenha dito que é aplicável também para a educação superior, de fato, ele é meio capenga, por causa da sua conceituação muito voltada para a educação básica, né? Esse Decreto-Lei 1044, para quem não sabe, ele define as condições em que um aluno esteja com doenças infecto-contagiosas ou outras doenças definidas no Decreto-Lei, e que tem a mesma equiparação da lei, né, porque era regime militar naquela oportunidade, o aluno pudesse fazer a sua atividade em casa através de exercícios, provas, etc., mas sem estar dentro da própria instituição, né? E estabelece também que nessas condições tem que rever todo um calendário. Não é o melhor, mas as instituições que estabeleceram isto, ou consideraram a necessidade de suspender a atividade, ela vai ter que, nesse caso, não há dúvida de ter que ter uma recomposição, rever o seu calendário escolar, de tal maneira que não tenha prejuízo, sobretudo nos alunos de último ano, pelos compromissos que tem, e no caso, por exemplo, na área de saúde, sobretudo o curso de medicina, é mais problemático ainda, né? Porque quando chega em dezembro ele quer trabalhar. Então, essa é uma questão importante. Outro aspecto também importante é que a instituição aproveite essa validação da disciplina remota e faça uma revisão do seu projeto pedagógico no que diz respeito a quais são as disciplinas que deverão ser indicadas nesse período. É assim que diz a portaria. E é importante que faça,
porque poderão ter disciplinas que devam ser antecipadas. Outras não poderão, por força de pré-requisitos estabelecidos em regimento, né? Mas é importante fazer uma discussão interna sobre isso e o mais rápido possível fazer esse encadeamento, rescalonamento da atividade, a fim de atender o mais rápido possível. Ainda tem restrições em relação ao laboratório, em relação às atividades de estágio, que já foi feita proposta no sentido de utilizar a teleorientação, a telemedicina e, ao mesmo tempo, simuladores. Isso ainda não é possível. Eu acho que vai chegar um momento em que as próprias entidades vão ter que buscar uma autorregulação para isso, porque, infelizmente, nem sempre a portaria ela atende aquilo que é a necessidade social. Nem sempre nos gabinetes é possível entender como é que é o funcionamento de uma instituição de ensino. A gente vê o desespero que tem hoje em dia das inúmeras consultas que o semestre está recebendo. Eu fico bastante preocupado com isso, porque vejo realmente a aflição que tem todo mundo. Eu nunca recebi tanto telefonema de domingo à noite, de pessoas que, inclusive, não têm esse hábito. Ou seja, há uma preocupação realmente muito grande e precisamos enfrentar da melhor forma possível. E, infelizmente, o Estado, às vezes, não tem toda a compreensão daquilo que precisa ser feito para atender, principalmente, o objetivo principal, de dar continuidade à educação. O aluno já está confinado, todos nós já estamos meio confinados. E, além disso, não ter atividade nesse período, eu acho que não contribui com absolutamente nada. E precisa realmente agora pensar numa política nacional de educação a fim de atender esse momento que é difícil, mas é superável e, ao mesmo tempo, teremos lições positivas nesse sentido. Outro ponto importante é que muitos dizem, mas como o secretário disse, né? O ensino à distância, ou atividade online ou remota, ela não precisa ser resposta, ela não é atividade. Veja, vamos aí buscar o que diz a lei. A LDB, ela trouxe princípios fundamentais, entre os quais a flexibilidade. Mas, ao tratar exclusivamente da questão da atividade online, à distância, ou remota, como nós estamos falando aqui no caso, a lei é muito clara. O artigo 47 da Lei de Diretrizes e Bases, ela diz o seguinte: é obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Gente, a gente tem que considerar isso pelo momento que nós estamos vivendo. Nós estamos numa educação remota. E, como tal, não há necessidade de frequência. Da mesma forma que o artigo 47 da LDB, claramente, ela define ano letivo de 200 dias de efetivo trabalho acadêmico, e que não se restringe de forma alguma exclusivamente à aula. Os 200 dias são compostos de aulas, no caso aqui à distância, e toda a atividade que compõe o projeto pedagógico da instituição. Acabou a grade curricular, acabou o currículo mínimo. Isso desde 1996, quando foi publicado o edital número 4, de chamamento para que as instituições pudessem contribuir com as diretrizes curriculares, e entre as quais, vocês vão receber isso por escrito para facilitar, a flexibilização é uma das coisas, a autoaprendizagem é outras coisas, a autoformação é outro princípio, e buscar que o aluno tenha espírito crítico também é outro. E mais ainda, estabelece que os cursos não têm que ter grades curriculares de tal maneira que prolongue demais a conclusão do aluno no ensino superior. Isso são princípios. Princípios, e como eu sempre digo, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Como que é currículo mínimo, muita gente ainda vem nesse tom, e na realidade não. E aí é muito elucidativo
o parecer 261 de 2006, cujo relator foi o Edson Nunes. E lá, claramente, ele fala sobre isso e fala da autonomia da instituição. Ela fala que todas essas atividades, desde que contempladas no projeto pedagógico da instituição, ela compõe o período letivo. E hoje ainda temos a outra possibilidade, mas que nem vamos tocar agora, que é mais difícil, que é a extensão. Mas quem disse que a extensão também não pode fazer online? Nós estamos cheios de gente em casa. Quantas pessoas hoje, por exemplo, idosas que estão lá em casa sem fazer absolutamente nada, que pode ser feito um trabalho de extensão, seja para movimentação, seja para orientação, seja para entretenimento. Isso é extensão. Então, tem várias coisas que podem ser feitas, gente. E vamos utilizar a lei a nosso favor. E não ficar complicando com interpretações meramente literais, sem considerar a sistemática da legislação educacional. Nós vamos ganhar, inclusive, trabalhando dessa forma, porque a educação vai continuar, as escolas vão continuar e esses modelos vão poder ser melhorados. Outro ponto importante também, apenas para ajudá-los, faço a leitura, a gente está mandando para vocês, mas o parecer 776 também do Conselho, que trata muito bem sobre essa questão, e acaba tratando até em relação à educação na área de saúde também, entende? Bem claro também que houve uma alteração importante com a portaria 356, em que ele possibilitou que, no caso do curso de medicina, nas disciplinas denominadas teóricas, elas possam ser feitas de forma remota. E é curioso como a gente tem observado aí algumas questões que vêm nos chegando. Então, primeiro, a disciplina remota, ela compõe o currículo. E veja, os contratos de prestação de serviço educacional, todo contrato, desde 1999, diz lá o seguinte, que a instituição, que o contrato, integra o contrato, regulamento de biblioteca e tal, projeto pedagógico da instituição, matrizes curriculares, que são alteradas, obviamente, como está acontecendo agora. Então, o processo, inclusive, de comunicação com o aluno é extremamente necessário. Bom, se está tendo mudança, um novo projeto pedagógico está aí, e aí o aluno precisa ser comunicado dessa alteração. E no caso do curso de medicina já foi um avanço, foi um pleito do segmento privado que desse a possibilidade do curso de medicina também entrar nisso. Mas a mesma portaria 356 acabou estabelecendo aqui a necessidade dos estágios e até internato sejam feitos naquelas unidades de saúde, hospitais, etc., visando atender o combate a esse problema que nós estamos vivendo, que é o coronavírus. E o que tem acontecido é que alguns alunos não querem, têm resistência e não querem fazer o internato pelo receio de uma contaminação. E aí a escola tem que compreender o seguinte, se o aluno não quer fazer, ele está dispensado de fazer. Suspensão de contrato. Mas ele tem que fazer essa opção por escrito, para não dizer que depois não colocou. Entende? Esta é uma realidade. Como também nessas unidades, é importante que a instituição só comunique, olha, os nossos alunos estão fazendo aí, e nós queremos a garantia de que todas as condições de segurança e de equipamento sejam fornecidas a eles. Porque, no fundo, ele estuda na sua instituição e tem vínculos com ela, então é importante nesse sentido, e aqueles que realmente assim o desejarem, acho que é louvável e recomendável que ele assine um termo de responsabilidade, sabendo que é uma decisão dele fazer o internato naquela localidade. Essa também foi uma mudança que acabou ocorrendo. Vamos agora para a área trabalhista.
área trabalhista é mais complexa ainda. Com a medida provisória 997, já sofreu uma alteração por nova publicação de outra medida provisória, revogando o artigo 18, que estabelece a suspensão do contrato de trabalho. Então, isso já não está valendo. Notícia que a gente tem, parece que ainda sairá outra medida provisória, ainda com outras regulamentações, enfim, na área trabalhista. Mas o que nós temos para hoje é a portaria 927, né? E ela traz uma coisa interessante no seu primeiro artigo, reconhecendo o estado de força maior. Ou seja, o estado de força maior é um estado em que traz novas possibilidades nas relações de trabalho que faremos. Ou seja, nós estamos, volto a dizer, situação peculiar. E que a compreensão de todos é fundamental. Agora é um barco só e é um piloto. Né? Torcer pelo piloto, o avião cai. Né? O fato é esse. Então, vamos pensar agora como solucionar e enfrentar dentro, principalmente, do bom senso. E o que acontece? Quando a medida provisória ela estabelece força maior, ela se reporta ao artigo 501 da CLT. E o artigo 501 da CLT, ela trata do seguinte: entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual não se ocorreu direta e indiretamente. A imprevidência do empregador exclui a força maior. A ocorrência de motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira. E aí não se aplica essas restrições da lei. Nós estamos enquadrados, evidentemente, numa força maior. Não estamos conseguindo, as instituições não estão conseguindo dar na sua plenitude aquilo que inicialmente era, que seria um curso presencial, mas está utilizando os mecanismos alternativos. Segundo, os funcionários estão trabalhando de forma remota, na sua grande parte, e vai ter uma implicação, infelizmente, que é a implicação de natureza financeira. O que acontece? Ontem até tive uma reunião com o secretário do Ministério da Economia, e o que ocorre, basicamente, com outras instituições representativas, quando ocorreu o coronavírus, basicamente, o que aconteceu? As empresas aéreas foram pedir socorro, os restaurantes e pousadas e hotéis. Por quê? Porque o ticket deles é diário. Todo dia cai o dinheiro. Então, a repercussão foi de imediato. Na educação, isso não acontece de imediato, porque boletos foram pagos em março, no decorrer, e agora começa um movimento aí de desconto, essa coisa toda e tal, né? Ou seja, tudo isso para dizer que nós estamos enquadrados realmente nesse regime de força maior, né? O segundo ponto, que me parece aqui que é outra coisa importante, é que o 503 também, dentro desse regime, o artigo 503 da Constituição da CLT, ela estabelece a possibilidade de redução de carga horária e redução de salário, né? Também em 25%, observado aí pelo menos o pagamento do salário mínimo regional. Quem tem valor mínimo, a gente recomenda, em convenções coletivas que estejam vigentes, recomenda adotar, né? Esse salário mínimo, que normalmente, às vezes, é um pouco maior, etc. Né? Então, essa é uma possibilidade. A grande questão aí é que a questão do procedimento da adoção
dessa redução de carga horária. A lei, a medida provisória, não trata exclusivamente, diante desse artigo, essa questão, mas ela trata em 2 artigos, dois pontos que me parece não, elas se reportam a essa situação específica, onde diz o seguinte: durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, que nós estamos falando aqui de força maior, o empregador e o empregado poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Então, o artigo 2º acaba dando um amparo para que seja feito, repito, um acordo estabelecendo aí a redução de 25%, um acordo individual, porque estão todos fora, e agora o aluno com maior, o empregado com maior razão tem condições de fazer sem qualquer pressão, né? Porque não está no ambiente de trabalho, está em home office e assim por diante. Então, essa é uma possibilidade bastante interessante. Outro fato também que precisa ser considerado, como eu disse, os governadores e prefeitos resolveram tomar medidas sem perceber a consequência, né, do que estavam fazendo, né, proibir qualquer atividade. Bom, o que acontece? Com a publicação da Lei 13.279 de 2020, da Portaria 356 de 2020 do Ministério da Saúde, e bem como agora da medida provisória 997, que reforça e reconhece, então, a força maior. Mas aí vem um outro dado importante que precisa ser considerado, que nos casos dos governadores e prefeitos aí que resolveram simplesmente suspender a atividade, a gente está diante de um fato da teoria do príncipe, né? É o facto príncipes, que está previsto no artigo 486 da CLT, e que eu tenho que dizer porque há uma necessidade de fazer uma reflexão daqueles locais que foram com todo tipo de impedimento e está caracterizado realmente esse impedimento. O que diz o artigo 486? No caso de paralisação temporária ou definitiva de trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual e municipal, ou por promulgação de lei, ou medida provisória, que é equiparado, porque tem seu efeito imediato, né? Ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização que ficará responsável a cargo do governador do governo responsável, certo? Então, ou seja, está disciplinado. E é bom até que nos casos que ocorre isso, se notifique o Estado ou no governador, ou no caso do município, por intermédio ou das entidades representativas ou pela própria entidade, a fim de que invoque esse preceito para que eles verifiquem se a medida não for tão forte que vai matar o doente, né? Ou seja, de repente a escola cessa completamente a atividade, não consegue fazer o que pode ser feito em termos de atividade remota e pode, obviamente, por outro lado, o aluno não querer pagar, diferentemente do que está acontecendo em toda atividade em que a escola está fazendo, está trabalhando hoje e está oferecendo o serviço de uma maneira remota, né? Então, esse é um dado importante, né? Outras alterações, outra coisa importante, algumas instituições acabaram tomando medidas, como férias, etc. Importante que o artigo 36 da medida provisória estabelece o seguinte: considera-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariam o disposto dessa medida provisória, tomado no período de 30 dias anteriores à data de entrada em vigor dessa portaria. Vamos pensar o seguinte: férias coletivas tem que ter 15 dias antes, tem que comunicar ao sindicato e etc. A instituição não fez nada disso.
E naquela época, nessa época se fez, teria que pagar 1/3. Hoje, como está na medida provisória, 1/3, 48 horas antes. Tem que pagar no 5º dia útil do mês posterior. Então, quem fez isso, gente, tem que se justificar perante esse artigo já 36, que deu validade a tudo que foi feito até a 30 dias anterior à publicação desta medida provisória. Esse expediente é importante muito mais para esclarecer os empregados, aqueles que foram submetidos a férias coletivas ou férias individuais, etc., a fim de dizer o seguinte: olha, a instituição tomou uma atitude necessária e urgente, e agora a medida provisória está dizendo que estão convalidados, porque o fez de boa fé e tentando principalmente atender a saúde dos professores e dos auxiliares ou colaboradores, né? Outro ponto importante também, e que pode ser utilizado, é a questão do banco de horas. É uma forma de estabelecer a possibilidade de compensar essas horas posteriormente, com os limites de 10 horas, assim por diante. E esse banco de horas pode ser feito por acordo também individual, né? É outro remédio que a instituição poderá adotar, né? Outro aspecto importante também é relativamente ao teletrabalho, né? Que precisa ser comunicado 30 com antecedência de 48 horas antes, certo? E somente naqueles casos em que precise de fornecimento de equipamento ou o empregado não tenha condição de sinal, qualquer coisa do gênero, precisa ser pactado o contrato das responsabilidades de cada um, né? Com, obviamente, com bom senso, porque às vezes o empregado não vai ter computador, não vai ter. Então, precisa pensar aí no contrato de comodato, uma sessão de linha, coisa do gênero, a fim de que ele possa fazer o home office, né? O período de férias também agora, como já foi dito, pode ser feito em 48 horas a comunicação, de preferência, aí uma sugestão, aqueles que estão na zona no grupo de risco, mais de 60 anos, ou problema de natureza de saúde, etc., que esteja muito próximo daquilo que poderá ser atingido pelo coronavírus, venham receber já essas férias, para que se saia desse período que seja mais próprio também, né? 1/3 das férias, como eu disse, tem que ser pago, mas até no 5º dia útil do mês posterior, né? Dispensa do comunicado, como eu disse, não precisa mais comunicar sindicato e nem o Ministério, né? Agora não é mais o Ministério do Trabalho, né? É o Ministério da Economia que tem essa responsabilidade. E também a medida trouxe aí um diferimento, ou seja, não exigibilidade de pagamento do fundo de garantia para os meses de março, abril e maio de 2002, né? Desculpa, de 2020, né? E depois será pago. Diferimento quer dizer que não será pago agora, tem que pagar posteriormente, né? Da mesma forma que está sendo solicitado que alguns que sejam suspensos, alguns tributos, que isso não é tão simples, porque, como diz, onde passa o boi, passa a boiada. Então, o governo dificilmente vai dar uma decisão horizontal a todos. Mas, nos casos que são mais essenciais, educação e saúde, por exemplo, é até possível que isso seja feito. Está sendo dispensada também a CND, Certidão Negativa de Débito Fiscal, e nesse sentido, até se pediu uma prorrogação de 1 ano, porque tem outro reflexo: sem CND não consegue entrar em programa nenhum de inclusão, programas públicos, convênios com hospitais, ProUni, então é muito grave, né? Outro ponto também importante é que a Lei 13.979, ela trata de questões de natureza de afastamento
que é um caso, o isolamento, né? O afastamento por quarentena ou por isolamento. No caso de afastamento mesmo, é mais simples, porque depois de 15 dias entra no INSS e é da responsabilidade do pagamento do INSS. No caso da quarentena, onde não é identificado, que é mais complexo, até a declaração e aí a obrigação do INSS fazer o pagamento, né? Trabalhista, eu acho que esses são os grandes temas, considerando, inclusive, a revogação aí do artigo 18, ou seja, suspender por completo o contrato de trabalho. Ao que parece, vai sair dentro de uma outra medida provisória, no caso de suspensão, mas o governo garantindo aí uma bolsa, alguma coisa, e mesmo assim o empregador dando uma contrapartida que não seja o salário integral. Mas isso ainda precisa ver se vai efetivamente acontecer, né? E aí tem uma preocupação social, né? Principalmente aqueles que estão nos salários menores, né? Tem uma enorme dificuldade, né? Se realmente ficar suspenso o contrato sem nenhum recurso financeiro, né? Isso precisa pensar num país um pouco maior aí, diante de pessoas que estão numa zona com maior dificuldade, né? Tem aqui uma orientação que eu nem vou, que é a questão da saúde dos trabalhadores e professores, que acho que isso está tão disseminado já, que eu não vou precisar dizer, tais como, né, utilização de álcool gel, lavar várias vezes a mão, né, utilizar o exemplo de Pilatos, e tem outras coisas aí que 1 metro, 2 metros, e acho que isso já está tão disseminado, que inclusive tenho visto muitas coisas interessantes de instituições de ensino que têm produzido os vídeos nesse sentido de orientação, né, à sociedade e tal. Muito bacana isso. Aliás, tem grandes experiências, escolas fazendo trabalhos excelentes. O que não pode é fechar a instituição. Se fechar a instituição, o problema do Estado e do país será realmente muito maior, né? Então, isso aqui eu vou pular, né? Porque acho que está mais do que tranquilo. Aí temos um problema realmente mais complexo, que é com relação a financiamento de alunos com dificuldade. Nós já tivemos um problema muito sério nisso em 1994. Depois do Itamar lá tomar um choque com o Lindbergh Farias, mudar o sistema de cálculo de mensalidades escolares, os alunos acreditaram que vão ficar 3 meses sem pagamento. É uma complicação, realmente. E, nesse sentido, a nossa sugestão é tratar coisas diferentes e que não atinge a maioria, e, por isso, precisa ter regramento que enquadre grupos de pessoas com situações diferentes. Nós sabemos perfeitamente que qualquer promoção de pagamento, de mensalidade, redução, etc., o primeiro que vai buscar esse benefício é aquele que não precisa. Esse é um fato, todo mundo, eu trabalhei 20 anos em instituição de ensino como diretor, e vocês que estão aí sabem disso. É um fato. Então, acho que o primeiro ponto importante é não tratar qualquer programa de forma horizontal. É monitorar os problemas existentes na instituição, seja por desemprego, seja por redução de salário, seja por diversas formas, né? E ter um processo de comunicação importante em relação ao aluno, dizendo isto: olha, a escola não parou a sua atividade, o curso continua presencial, está adotando, em função da calamidade pública, da força maior e da supremacia da ordem pública, utilizando pelo período de 30 dias, podendo ser prorrogado, atividades remotas de complementação e de atividade que é considerada como do período letivo. Isso é fundamental colocar. Por isso que eu não concordo que se faça reposição. A defesa da tese é que é uma atividade, que é compreendida
pelo parecer do Conselho Nacional de Educação, pelo espírito da LDB. Né? Então, nesse sentido, muito cuidado nessa hora de fazer uma promoção, de atender abaixo-assinados coletivos em situações absolutamente diferentes. Acho que a instituição precisa abrir um canal de forma individualizada. Se ela tiver efetivamente controles do perfil socioeconômico, vai ser mais fácil. Ela tem também o comportamento desse aluno ao longo do tempo. Um aluno que sempre pagou, de repente agora está com uma dificuldade. Então, eu acho que esse é um ponto essencial. Então, o que a gente recomenda? Não responder com fórmulas a pedidos que são de natureza coletiva, porque isso vai ser um problema. Precisa tratar isso com natureza de grupos. Mas a escola se colocando à disposição, sim, de atender, porque a falta de informação, de transparência, de clareza, de transparência e de clareza, efetivamente, ele torna um processo de diálogo mais difícil, principalmente hoje, que nos tempos remotos que nós estamos vivendo. E tudo que é escrito é diferente do que é falado, né? Tem isso também. O escrito é sempre mais forte, mais incisivo e tal, né? Não precisa colocar aquelas letras garrafais, né? Que parece um grito, né? Então, todas essas coisas que a gente precisa tomar um cuidado, né? Outro ponto importante, né? É verificar se realmente, diante dessa condição, não fazer algo prolongado, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Vamos imaginar que alguém esteja efetivamente numa situação financeira difícil. E você vai perder aquele aluno porque ele não vai pagar. Né? Se não vai pagar, o que tem que ser feito? Tem que buscar uma alternativa ou desconto, por coisa do tempo, mas por um período, 4, 5 meses, para retomar depois essa situação e reconversar novamente a situação. Ou seja, vai ter que ter um monitoramento muito grande, né? E aproveitar esse momento para rever as políticas de descontos, de políticas de inclusão, políticas, né? Essa é a sugestão que a gente dá, né? O outro ponto que é muito importante é que num comitê que todo mundo fez, não esquecer também do comitê de sustentabilidade da instituição, né? E aí várias coisas têm que ser realmente feitas, né? Elaboração de revisão de orçamento, rediscussão das suas prioridades, enfim, né? E outra coisa importante para não esquecer é que no caso das atividades remotas, é muito importante deixar muito claro para o aluno, extremamente importante colocar para o aluno, de que além de ser online, remoto, as atividades das instituições, elas tiveram que ser refeitas em várias, tiveram que capacitar professor, tiveram que utilizar novas ferramentas, que tudo isso tem custo. E, ao mesmo tempo, o corpo docente continua lá, recebendo normalmente. Entende? Para deixar muito claro, parece que não é o robô que está trabalhando hoje. Tem essa moda hoje, não é o robô. Lá tem um corpo administrativo, um corpo docente, um corpo diretivo, um corpo de coordenação, que é mantido para buscar todas as alternativas que não tinham anteriormente, a fim de não se encerrar a atividade de natureza educacional e que o aluno possa concluir o seu curso dentro do período letivo. Então, a sustentabilidade financeira da instituição também ela precisa ser considerada, ela precisa ser olhada com bastante carinho. Né? A outra questão é consumerista. Né? Eu sei que eu vou ser repetitivo, mas às vezes a repetição ela é importante para guardar o conceito. Né? Nós estamos diante de um contrato de prestação de serviço que foi firmado. Foi firmado e hoje tem uma incidência que é, primeiro, da boa-fé da instituição e, segundo, da força maior. E o terceiro, da supremacia da ordem pública. Isso precisa estar bem claro para o aluno, ou seja, a escola não está oferecendo algo que seja, inclusive, a sua decisão simplesmente. Ela está atendendo dispositivos de natureza legal. E, com isso, ela está cumprindo integralmente aquilo que ela
se comprometeu a instituição. E no caso da disciplina online, importante que se diga isso, a sua validade é total. Tanto que hoje, para curso IAD e curso presencial, não tem tipificação, nomenclatura em diploma, e hoje é considerado, para todos os efeitos, validar a sua validação como oferta de curso. Tanto isso é verdade que quando o aluno faz uma disciplina do IAD, ele pode aproveitar integralmente no presencial. E vice-versa, porque eles estão equiparados. Da mesma forma que todas essas atividades estão vinculadas às diretrizes curriculares, ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ou seja, ela passa por todo um regramento de avaliação, de supervisão e de monitoramento. Então, esse é um ponto que me parece bastante importante, realmente, essa questão do consumidor, né? Bom, nós falamos aqui 46 minutos de diversos temas e, como disse, possivelmente teremos novas novidades, né? O SEMESP hoje vai publicar uma orientação escrita para vocês, já atualizada com a portaria do Ministério da Saúde. Vamos, como diz, fazer a nossa parte. Acredito que, por tudo que eu tenho testemunhado das diversas reuniões, o trabalho que tem sido feito tem sido exitoso. Me surpreendeu testemunhos de instituições que não tinham, inclusive, a prática de disciplinas remotas, dizendo que está chegando a 80%, 85%, caso até de 90% de atividade, ou seja, o que demonstra que está respondendo à escola a necessidade, o aluno também tem. Qualquer projeto nesse sentido precisa necessariamente do comprometimento, do envolvimento das lideranças das instituições, dos coordenadores das instituições, dos professores das instituições. Então, por isso é importante, né, a convocação de todo mundo, todos os atores que estão envolvidos nesse processo, a fim de que tenham agora o comprometimento para chegar no objetivo principal, fornecer a educação. Nós não podemos interromper a educação. Não podemos deixar os alunos confinados sem ter qualquer outra atividade. E assim como eu disse anteriormente, a extensão é um grande caminho que também poderá ajudar pessoas que estão em casa, pessoas que não têm acesso a uma série de informações, que elas possam recebê-las como forma de projeto extensionista e, mais ainda, um ponto para a instituição e também para cumprir ao que determina hoje a extensão como um dos cumprimentos das diretrizes curriculares e também do projeto pedagógico de curso. Então, quero, mais uma vez, agradecer ao sindicato a oportunidade de tentar esclarecer, tentar ajudar nesse momento. Tenho certeza que venceremos e que, sem dúvida alguma, depois de passado tudo isso, muito da metodologia vai ser mudada. Muito do que está sendo feito hoje será mudado. Então, esse é um período produtivo de mudança para que tenhamos uma educação melhor. Obrigado a todos. Menos coronavírus. Fique com Deus e vamos vencer essa batalha e vamos combater o bom combate. Grande abraço a todos.